Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Eu sou Enilton Filho, o seu professor aí desse guia de estudos Como Interpretar as Escrituras. Na aula anterior, vai passar um cardzinho aqui. Se você não acessou as outras aulas, acesse as primeiras aulas para você entender o contexto em que nós estamos tratando aqui, tá bom? Se você é novo por aqui, eu gostaria de pedir a você que curta esse vídeo. Talvez você não vá assistir o vídeo todo, mas dá um like no vídeo, aperta aí no botão do joinha, porque o YouTube vai entender que esse vídeo ele é muito importante e ele vai recomendar esse vídeo para outras pessoas também, para outras pessoas terem acesso a esse material riquíssimo que nós estamos disponibilizando para todos os nossos inscritos, tá bom? O tema da aula passada foi a criação, Gênesis como fundamento, parte 1. E na aula de hoje, nós temos o título, né? A criação, Gênesis como fundamento, parte 2. A gente sabe que para interpretar as Escrituras, nós precisamos ter um bom embasamento e um bom aprofundamento da questão do Gênesis, uma vez que o livro de Gênesis, ele é o livro, né, do princípio, o livro das origens. O texto de hoje, para a gente iniciar a nossa aula, está em Salmos 19, o verso 1, que diz o seguinte: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Ou seja, os céus proclamam a grandeza da glória de Deus. Uma das formas, da maneira da gente poder conhecer a Deus é através da revelação geral, como já estudamos em aulas anteriores, e essa revelação geral se dá também por meio da natureza. A natureza, ela revela os detalhes de um Criador gigante. Não tem como tantos aspectos da natureza ter surgido de forma misteriosa. A gente sabe que por trás de toda folha, por trás de toda planta, por trás de todo ser vivo, há um Deus Criador, há um Deus que está por trás de toda essa criação. Então, por isso que nós, quando olhamos para os céus, a gente contempla a glória de Deus, porque os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Olha para... Eu gosto muito de, antes de dormir, eu gosto muito de ver vídeos sobre o espaço, sobre galáxias, sobre o universo. Eu gasto horas e horas assistindo vídeos na internet e também leio muitas informações, principalmente no Twitter, sobre as questões do universo, do espaço. Eu sou muito apaixonado por esses estudos e eu fico analisando essas coisas e eu percebo a grandeza do nosso Deus. Você perceba bem, milhares de galáxias, milhares de planetas, centenas de milhares de estrelas, a bilhões de anos-luz da gente, e a gente percebe olhando, observando essa imensidão no espaço. A gente olha os astros, né? A gente vê as fotos, vê os registros através de satélites, e a gente percebe que Deus grande, que Deus maravilhoso. Se a imensidão do universo, se a gente for colocar numa linguagem humana, não tem fim, imagina o nosso Criador, o Deus que criou tudo isso. Isso é muito maravilhoso a gente poder estudar essas questões. Mas também vale salientar que muitos pensadores importantes, eles foram inspirados pelas Escrituras a investigar o mundo criado por Deus. Nós temos aí, né, o nascimento da ciência moderna, com alguns historiadores, com alguns cientistas que deram grandes contribuições para o mundo, né? Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle e outros grandes cientistas que acreditavam que seu trabalho revelava ainda mais sobre a criação de Deus. Então nós temos aí uma gama muito grande de cientistas cristãos que estudavam no passado as questões do universo, da natureza, e cada vez que estudavam, eles percebiam em seus estudos
a grandeza de um Deus magnífico. Só que com a Revolução Francesa, a ciência do século XIX, ela passou de uma cosmovisão teísta para uma cosmovisão fundamentada no naturalismo e no materialismo. Com essa ideia, a gente percebe que não há nenhum espaço, né? A entrada dessas ideias através da Revolução Francesa, a entrada dessas ideias através do naturalismo e através do materialismo, a questão do Deus sobrenatural, de o Deus criador, do criacionismo bíblico, foi ficando de lado. Essas ideias filosóficas foram popularizadas por Charles Darwin, né, no seu livro A Origem das Espécies, no ano de 1859. A gente tem então uma mudança de pensamento, né, com relação às questões que trazem ao homem, né, as respostas com relação à questão de onde viemos e para onde vamos, né, e a desenvoltura das espécies. Então, desde dessa época para cá, a gente percebe que a ciência ela vem se distanciando do criacionismo bíblico. E aí a gente percebe também uma reinterpretação muito radical da questão do livro de Gênesis. E diante de todas essas questões, ficam então alguns questionamentos para todos nós. Questionamentos esses, né? Será que a Bíblia ensina uma visão antiquada e não científica da cosmologia? O relato bíblico simplesmente teria sido obtido das nações pagãs vizinhas? A Bíblia foi condicionada culturalmente por seu tempo e lugar? Ou sua natureza inspirada nos revela a visão das origens que é completa em sua estrutura divina? Então, no estudo de hoje, em nossa aula de hoje, nós vamos ver todas essas questões de formas bem delicadas, de forma bem tranquila, para você poder entender, para ficar clarinho na sua mente, tá bom? Quero apresentar para você o nosso guia de estudo, é através desse guia de estudo, com base neste guia, que nós estamos gravando todas as aulas desse curso, né, de como interpretar as Escrituras. Isso aqui, para quem não conhece, é a lição da Escola Sabatina. A cada 3 meses nós estudamos um tema geral com alguns subtítulos e cada 3 meses vai mudando. Então o tema desses 3 meses é como interpretar as Escrituras. Serão 13 temas e nós estamos no tema de número 9, ok? Ainda faltam mais 4 aulas para a gente então finalizar a nossa série aqui. Eu pretendo continuar essas aulas em uma outra série, em uma outra playlist. Ainda estou estudando aqui para ver o que é que eu posso conciliar para que todo mundo possa entender as maravilhas dessa carta de amor de Deus para todos nós, tá bom? Passando para a primeira parte do nosso guia de estudos que nós vimos, né, durante essa semana. E aqui a gente começa com uma pergunta, né? A Terra, ela é plana? Nós temos uma Terra plana? É incrível que em meio a todas aos recursos tecnológicos que nós temos hoje, em meio a tantas coisas que nós temos que facilitam, né, os estudos científicos e comprovam cada vez mais a veracidade da Bíblia, cada passo que a ciência dá, a gente percebe que a Bíblia tem razão. E seria muito mais fácil se o homem lesse a Bíblia, né? O homem se bate, luta para entender algumas coisas, e fazem algumas descobertas, e quando percebem isso, a Bíblia já falava sobre isso há muito tempo. Em nosso guia de estudos, ele não fala sobre isso. Eu acrescentei mais algumas coisas para você extrair grandes verdades, tá bom? Para você aprender cada vez mais. Eu sempre gosto de incluir mais alguma coisa que eu acho necessário. A gente tem que sair um pouquinho do óbvio, a gente tem que parar um pouquinho de chover no molhado. Olha que coisa interessante aqui, a harmonia da Bíblia com a ciência. Os sábios na Grécia diziam que a Terra era como um disco, né? Um certo disco de vinil. Só que a Bíblia, né, já dizia muito tempo antes que a Terra era redonda. Olha que interessante, Aristóteles dizia a Terra é cortada ao meio como uma laranja. Só que Isaías
cerca de 700 anos antes, já dizia. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Aristóteles também dizia: a terra está suspensa sobre 4 colunas. E é engraçado que alguma pessoa até comentou, né, brincou na multidão. Assim historiadores dizem, né? Eu não sei nem se foi verdade. Dizem, né? E essas 4 colunas, elas estão suspensas sobre o quê? Aí Aristóteles respondeu em forma de anedota, né? Elas estão suspensas sobre 2 elefantes. Mas aí a Bíblia diz o seguinte, Jó 26,7 diz, ele fez pairar a terra sobre o nada. Ou seja, a Bíblia já confirma há muitos anos antes o que a ciência vem descobrindo ao longo dos séculos. Ou seja, a Bíblia já falava isso há muito tempo. A Bíblia já falava que a terra está sobre o nada, pairando sobre o nada. Olha que coisa interessante. Durante anos, a ciência ensinava que os ossos formavam em primeiro lugar no ventre da mãe, depois a carne e finalmente a pele. Olha que para você ver. A ciência, durante algum tempo, um período da história, dizia que no ventre da mãe os ossos de um ser humano se formavam primeiro. Só que Jó já dizia 3.500 anos atrás. Olha o que Jó diz. De pele e carne me vestisse, e de ossos e tendões me entretecestes. Ou seja, hoje a ciência já confirma que o tecido epitelial é que forma primeiro no ventre da mãe, né? A pele que forma primeiro. Olha que coisa interessante. Jó 19, verso 20 diz o seguinte: só escapei com a pele dos meus dentes. Durante alguns anos, o pessoal até ria dessa afirmação em dizer que o dente possui pele. Talvez você não sabia dessa informação, né? Antigamente o povo ria dessa ideia. Depois que a membrana de Nasmyth foi descoberta, ficou provado mais uma vez que a Bíblia tinha razão, né? A membrana, o esmalte do nosso dente, a pele dos nossos dentes, né? Nos dias antigos, eles criam que havia um total de 1.200 estrelas. Eles achavam que esse era o número de estrelas que existia no céu. No século XV, Ptolomeu, rei do Egito, chegou a contar 5.000 estrelas e achava que esse era o número de estrelas que existia no céu. Galileu inventou um telescópio de 1,5 polegadas e contou 100.000 estrelas. Só que hoje sabe-se que só a Via Láctea tem 100 milhões de sóis e que há mais de 200 milhões de Via Lácteas. Ou seja, a Bíblia já dizia no passado, assim como não é possível contar as estrelas do céu, Jeremias 33, 22. Então o ser humano fica lutando, quebrando a cabeça, mas a Bíblia já dizia muitas coisas importantes sobre a ciência naquele tempo, e que hoje os recursos tecnológicos confirmam o que a Bíblia já falava há muitos anos atrás. Então uma das coisas é a questão da Terra, né? O formato da Terra. Alguns ainda em nosso século acreditam que a Terra ela é totalmente plana, e alguns acreditam que a Terra ela não é redonda. Tem muitos teóricos da conspiração também, muitas teorias de conspiração, que diz que a NASA engana todo mundo e aquela coisa toda. E hoje, com os recursos tecnológicos, a gente vê muitas fotos da Terra, né, com muitos satélites que estão centenas de quilômetros daqui, que tiram fotos, enviam, a gente tem toda essa questão, né? Tem muitas pessoas, como eu já falei para você em aulas anteriores, que acreditam no racionalismo humano como uma forma para poder interpretar as escrituras. Nós já vimos em aulas anteriores também que nós não podemos usar a tradição para interpretar as escrituras, porque senão a gente vai cair em muitos erros. E então quando a gente pega a Bíblia e a Bíblia só como sua própria intérprete, nós vamos ter muitas respostas plausíveis para muitas questões e dúvidas que nós temos, inclusive dúvidas científicas. A Bíblia ela não tende a ser um livro de ciências, nem um livro científico.
ela apresenta o plano da salvação, ela apresenta de onde nós viemos, o porquê que nós estamos aqui, para onde nós vamos e os problemas que aconteceram no passado, como também já estudamos em temas anteriores, e o plano de Deus para restaurar o homem à sua imagem e semelhança. Porém, nesse contexto, na apresentação desse plano da redenção, nós vemos vislumbres em cada parte da Bíblia de algo que Deus fez, de um ato de Deus, e desses vislumbres a gente pode tirar grandes lições. E uma delas é questões relacionadas à ciência, tá certo? Então, a gente tem aqui que algumas pessoas antigamente acreditavam na Terra plana. E há aqueles que acreditam que a Bíblia dá base para isso. Mas a gente vai ver hoje em nosso estudo que isso não é verdade, tá certo? Quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 7, no verso 1, nós temos o seguinte texto que João escreveu. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Algumas pessoas, pegando esse texto fora do contexto, querem acreditar que a terra é como se fosse um quadrado reto, plano, e então aqui eles montam toda uma teoria sobre a terra plana usando a Bíblia. Só que a gente percebe, como nós já estudamos em temas passados, a gente tem que entender o contexto, nós temos que entender também as figuras de linguagem em que o texto foi escrito, a época em que o texto foi escrito, o que o autor tinha de conhecimento na sua época, tá certo? Então aqui a gente percebe o seguinte, João, ele foi o autor desses textos. E ele escreveu uma profecia para o fim dos tempos. E ele estava descrevendo a questão dos 4 anjos no céu, em pé, né? A gente percebe, né? Apocalipse 7:1, e em pé nos 4 cantos da terra, conservando os 4 ventos. Ele repetiu a palavra 4 3 vezes para ligar os anjos aos 4 pontos cardeais da terra. Então a gente tem que analisar o contexto histórico, a gente precisa analisar o contexto em que o autor estava escrevendo, e o mais importante ainda, a gente tem que analisar as figuras de linguagens. João, ele usou uma figura de linguagem para expressar os 4 cantos da terra, os pontos cardeais da terra. Em suma, ele, por exemplo, às vezes a gente tem um costume de dizer, né, nossa, o sol está se pondo, o vento que veio do Oriente. E aí a gente cai em alguns erros se a gente continuar a querer forçar alguns textos proféticos de maneira literal. Então, meus queridos, insistir em uma interpretação literal dos textos proféticos, quando o contexto indica uma ideia figurativa de norte, sul, leste, oeste, é tirar essas passagens do contexto. A gente já estudou sobre isso. Porque às vezes a gente pega trechos, a gente não sabe como o autor pensava naquela época, qual era o conhecimento que ele tinha, o contexto histórico da época, e a gente começa a montar coisas que não existem no texto, e a gente começa a acrescentar sobre o texto o racionalismo humano, como nós já estudamos em aulas passadas, tá bom? Por exemplo, lembram vocês quando Jesus afirmou: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Jesus, ele não estava falando sobre o coração, ele não estava falando sobre fisiologia, ele não estava falando do coração humano literal, esse que bate e bombeia o sangue do nosso corpo, tá certo? Jesus usou uma figura de linguagem para defender um argumento moral. E aqui o coração que ele está falando é entendido como sentimento, é entendido como mente, que é de onde procede os nossos sentimentos e as nossas emoções, tá certo?
Então essas questões têm que ficar claras, porque se eu for pegar o texto fora do contexto, de forma literal, e não entender a lição que ele está ensinando, o que ele quer passar, a gente vai entrar em muitos problemas. Porque imagina só, porque do coração procede os maus desígnios. Poxa, aí achar um louco aí que arrancou o coração fora. Porque na Bíblia também fala que se algum membro do teu corpo te faz pecar, então arranque ele fora. Então era perigoso alguém pegar esse texto fora do contexto e querer arrancar o coração e jogar fora. Né? Então, esse outro texto que eu citei é um exemplo disso. Né? O texto fala, o princípio que está por trás do texto é para a gente deixar os maus pensamentos, deixar os maus sentimentos não reinar em nosso coração, né? E tomar cuidado. Passando para a segunda parte do nosso estudo, nós vamos tratar agora da questão da criação na literatura antiga. Nós vamos ver nessa próxima parte como a literatura antiga descrevia a criação, mas em sua crença, em sua cultura, como eles tinham essa crença, né? Os arqueólogos, eles descobriram textos do Egito Antigo e do Oriente Médio que contêm histórias primitivas da criação e do dilúvio. Por isso, alguns começaram a indagar, será que a Bíblia não foi uma cópia dessas histórias do Egito? Alguns acreditam que até mesmo as histórias do Gênesis foram inspiradas nessas histórias do Antigo Oriente. E aqui nós temos um trecho, né, da Epopeia de Atrahasis. Talvez ficou uma dúvida na cabeça de algumas pessoas essa parte aqui. Aqui está um trecho, tá, de um desses textos encontrado por arqueólogos no passado, no qual nós vemos algumas semelhanças com o Gênesis. Vamos ler aqui esse trecho? Veja se você consegue perceber comigo algumas semelhanças da criação contida no Gênesis. O texto diz o seguinte: quando os deuses, em vez de homens, fizeram a obra, suportaram as cargas. A carga dos deuses foi grande demais. A obra foi muito difícil. A dificuldade grande demais. Que a deusa do ventre gere a descendência, e o homem leve a carga dos deuses. Getsu, um deus que tinha inteligência, eles mataram em sua assembleia. Ninto misturou o barro com sua carne e sangue. E aqui nós temos, eu não sei nem se eu, se eu pronunciei esse nome aqui direito, né? Mas aqui nós temos um trecho, né, tirado de Epopeia de Atrahasis, um desses textos do passado. Perceba algumas semelhanças? Talvez você não conseguiu entender as semelhanças do texto, mas eu vou apresentar para você, tá bom? Nós temos aqui listado três partes desse texto que tem uma certa semelhança com o livro de Gênesis. O primeiro, em Atrahasis, o homem trabalha para os deuses, para que estes descansem. Em Gênesis, Deus cria a terra e tudo que nela há para os homens, ou seja, para os seres humanos, o ápice da criação, e descansa com eles. Em Gênesis, o ser humano é colocado no jardim e convidado à comunhão com Deus e ao cuidado da criação, como um conceito ausente em Atrahasis. Então vocês percebem que não tem como fundamentar que o Gênesis é uma criação a partir desses contos egípcios ou do Oriente Médio. Não tem como conciliar. Nós temos semelhanças, mas nós não temos como fundamentar que o Gênesis é uma cópia ou uma inspiração tirada desses textos, tá certo? O segundo ponto aqui, ó. Em Atrahasis, um deus menor foi morto e seu sangue foi misturado com argila para formar 7 machos e 7 fêmeas. Em Gênesis, primeiramente Adão
foi formado de maneira íntima por Deus, que lhe deu fôlego de vida, e a mulher foi feita posteriormente para ser a sua auxiliadora. Deus não criou Adão e Eva a partir do sangue de um Deus morto. Então, mais outra questão que nós temos aqui, que não se fundamenta dizer que o Gênesis é uma adição ou foi extraído desses textos do Antigo Oriente, tá? O terceiro ponto é: não há sinal de conflito e nem de violência no relato de Gênesis, como encontramos na história de Atrahasis. O relato bíblico é sublime ao descrever o onipotente, que concede à humanidade propósito digno em um mundo perfeito. Essa diferença fez com que os estudiosos concluíssem que estes relatos são diferentes. Então não há possibilidade, não tem como sustentar que o Gênesis foi extraído desses textos ou foi copiado desses textos. Muito bem, meus queridos, nós vamos agora passar para outra parte do nosso estudo, que é o Gênesis versus o paganismo. Há aqueles que querem sustentar que o Gênesis foi escrito também a partir, ou foi criado a partir do paganismo. E nós vamos ver que essa ideia não se fundamenta. Por quê? Longe de depender dos antigos mitos pagãos da criação, o livro de Gênesis, ele foi escrito de um modo que refuta todos esses mitos, fazendo com que Deus, ele é o nosso Criador. A forma como Gênesis foi escrita, ela se distancia muito forte. Ela faz com que Deus se distancie de toda e qualquer crença pagã. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, o verso 14 ao 19, nós temos o seguinte texto: Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi, Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi então o quarto dia. Aqui nós temos os termos sol e lua. Eles foram certamente evitados no relato de Gênesis, porque seus nomes em hebraico, eles eram nomes que estavam ou não intimamente relacionados com nomes de deuses do sol e da lua no Antigo Oriente, próximo do Egito. Então essa informação ela é muito importante e precisa. Então o uso dos termos luzeiro maior e luzeiro menor mostra que eles foram criados com funções específicas, para sinais das estações do ano, né, para questão de governar os dias, as estações, marcação do ano. Então teve uma funcionalidade a criação da lua e do sol, do luzeiro maior e do luzeiro menor. Porém, no relato de Gênesis, não foi utilizado o nome sol e lua aqui na criação. Por quê? Porque esses nomes em hebraico, estavam ligados a alguma entidade pagã na época do Antigo Oriente, tá certo? Outro fator da questão do Gênesis versus o paganismo é quando nós vamos para Gênesis no capítulo 2, o verso 7, e que nós temos o seguinte texto: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Outras traduções diz: e o homem passou a ser uma alma vivente. Os antigos mitos do Antigo Oriente, eles descrevem unicamente a criação do homem como algo que não estava relacionado nos planos originais. Na crença pagã antiga, eles estavam querendo aliviar os deuses
desse trabalho pesaroso, muito difícil da criação do homem. Então, essa noção mítica, ela é contrariada pela ideia bíblica de que o homem deve governar, né, o mundo como um vice-regente de Deus. Nada na criação do ser humano foi um pensamento posterior. Ao contrário, o texto ele aponta para a humanidade como o clímax de toda a criação, mostrando ainda mais claramente que quantos relatos pagões que existem, eles não são bíblicos e não tem como conciliar, e que também a Bíblia não foi uma extração ou uma cópia de coisas, de crenças retirada do paganismo, porque são incompatíveis essas ideias, tá certo? Então assim, o Gênesis ele apresenta um corretivo contra os mitos antigos. Moisés ele fez questão de usar termos e ideias incompatíveis com as crenças e os mitos do passado, para que não houvesse nenhuma mistura dessas crenças, tá? E ele quis apenas apresentar os conceitos bíblicos da criação divina, excluindo toda e qualquer nomenclatura ou pensamento pagão mítico de sua época. Nós vamos agora para a questão da criação e o tempo. Há um elemento muito interessante em Gênesis no capítulo 5 e também no capítulo 11. A gente percebe que a Bíblia ela traça a história da humanidade de Adão e Noé e de Noé até Abraão por forma de genealogias. Gente, isso é muito importante para quem vai estudar a Bíblia, principalmente o livro de Gênesis. As questões da genealogia, ela é fundamental na interpretação da Bíblia. Talvez você possa se perguntar, tá, mas por que a gente está estudando tudo isso no tema de como interpretar as Escrituras? É porque o Gênesis é o fundamento. E como fundamento, essa questão da criação e do tempo também influencia em nossa compreensão das Escrituras, ok? Há um elemento que torna essas genealogias singulares em toda a Bíblia. Elas contêm um elemento do tempo, fazendo alguns estudiosos a chamarem de cronogenealogias, o estudo das cronologias bíblicas e das genealogias, para a gente poder entender a questão da linha do tempo na Bíblia, porque senão a gente vai começar a enlouquecer a cabeça e fazer muita coisa errada na interpretação da Bíblia, tá certo? Então essas genealogias, cronogenealogias, elas contêm um mecanismo de interligação de informações. E essas questões é importante, porque a gente tem a linha histórica de quem era a pessoa, quem eram seus filhos, né? Para a gente poder fazer uma boa interpretação também do texto, porque também isso influencia. Vocês podem perceber, a Bíblia mesmo apresenta, né? E foram esse o número de dias dessa pessoa, e essa pessoa viveu tantos anos, e depois dela veio fulano e tal. Então é importante essas questões. Então nas últimas décadas tem havido uma tentativa muito grande de reinterpretar o Gênesis, principalmente Gênesis 5 e 11, para acomodar períodos muito longos, né? Algumas pessoas querem interpretar de forma inadequada e aí colocam como se fossem períodos longos demais, principalmente a questão da interpretação de Gênesis 5 e 11. Porque alguns querem colocar como sendo períodos muito longos e quando interpreta dessa maneira, desconecta a questão do tempo, tá certo? Então se nós quisermos entender o conceito divino de tempo e o seu progresso ao longo da história, nós devemos reconhecer que esses dois capítulos, eles são tanto históricos como também teológicos. E esses capítulos, eles ligam Adão ao resto da humanidade. E aqui nós vemos também a questão dos limites do homem no espaço-tempo, e nós vemos Deus como soberano, que Deus está acima do tempo. Quando nós passamos adiante em nosso estudo, nós vamos ver agora a questão da criação nas Escrituras. Basta você fazer um review na Bíblia. Quem já fez ano bíblico, quem já leu a Bíblia toda,
já percebeu facetas da criação do Gênesis em outros textos bíblicos também. Não vai dar para nós lermos todos os textos, mas eu vou apresentar aqui alguns para vocês, tá bom? Que Mateus 19, referências da criação do homem e da mulher, é mencionado o sangue de Abel lá em Marcos. Também nós temos aqui João sugeriu que Jesus estava no princípio da criação. Nós vemos que Paulo enfatizou que as coisas criadas manifestam os atributos divinos, né? Tiago afirmou que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Pedro, em suas cartas, ele faz referência ao dilúvio. João mencionou o paraíso de Deus e a árvore da vida, lá no Apocalipse. Então a Bíblia está recheada de pontos de ligação em outros livros, cartas, que estão relacionados também com o Gênesis. Então, se você for parar para analisar direitinho, Jesus e todos os escritores do Novo Testamento, eles referiram a Gênesis 1 a 11 como a história fidedigna. Aqui e acolá eles colocavam alguma coisa relacionada à criação do Gênesis, ok? Eu quero finalizar com você a nossa aula de hoje lendo um texto do Espírito de Profecia que diz o seguinte: a Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna, e a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade, não contaminada pelo preconceito ou orgulho humano. E temos outro texto. Foi-me mostrado que, sem a história bíblica, a genealogia não pode provar nada. As relíquias encontradas na terra, de fato, evidenciam um estado de coisas que diferem em muitos aspectos do presente. Mas o tempo de sua existência e por quanto tempo essas coisas estiveram na Terra só devem ser entendidas pela história bíblica. Pode ser inocente conjecturar além da história bíblica se nossas suposições não contradizem os fatos encontrados nas Escrituras Sagradas. Mas, quando os homens deixam a palavra de Deus em relação à história da criação e buscam explicar as obras criativas de Deus com base em princípios naturais, estão em um oceano ilimitado de incertezas. Deus nunca revelou aos mortais como exatamente realizou a obra da criação em 6 dias literais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis quanto sua existência. Então, outra coisa que a gente tem que ter em mente também é que é um grande mistério e é pela fé que nós vamos poder entender muitas coisas da palavra de Deus, muitas coisas da Bíblia. É um grande mistério a criação, é um grande mistério a questão da existência de Deus e nós somos criaturas falíveis, criaturas caídas, como já falamos em aulas anteriores, o próprio pecado já entorpeceu a nossa mente, nos impossibilitando de perceber e de ver o quanto Deus ele é grande em sua criação e também em entender os desígnios de Deus para a nossa vida. Então nós somos seres limitados, porém nós temos um Deus gigante, um Deus forte, que está acima da linha do tempo, um Deus atemporal, um Deus que criou o tempo. Ele está além do espaço-tempo. E é lindo nessa história toda que em meio a essa imensidão da criação, em meio a esses mistérios todos, Deus, Ele ama você e Ele ama a mim também. E é lindo, maravilhoso perceber o quanto Deus, Ele tem carinho e tem cuidado por nós, a ponto de dar o seu Filho para morrer por todos nós. Esse para mim é um dos maiores mistérios, mas basta-nos apenas acreditar e aceitar esse sacrifício maravilhoso e pela fé acreditar e contemplar as maravilhas da criação de Deus, que mesmo manchado pelo pecado, ainda manifestam a glória de Deus. Mesmo o mundo fadado no pecado, mesmo o mundo estando caminhando por caminhos tortos, nós ainda podemos vislumbrar
magníficas obras, coisas criadas que surgiram das mãos e pelo poder da voz do nosso Criador. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Se não, manifeste nos comentários. Escreva nos comentários aí o que você não entendeu, para que a gente possa tirar todas as suas dúvidas e você possa estar entendendo. Se você tem alguma observação ou crítica ou algum elogio, também fique à vontade. A gente está aqui para aprender e é na crítica, é nas observações que a gente cresce, que a gente vai aprendendo cada vez mais. Eu estou aqui lutando para dar o meu melhor, apesar da luta, do trabalho, da vida corrida. Às vezes não tenho tempo nem para me alimentar direito, mas a gente está aqui se esforçando para dar o melhor, às vezes limitado pelo equipamento que eu tenho. Eu tenho aqui uma luz em cima de um pedestal, outra luz aqui, um microfone que às vezes falha, uma edição talvez um pouco limitada pelo computador, mas eu quero dar o meu melhor para que você possa aprender, para que você possa entender essa linda e maravilhosa carta de Deus para nós, tá certo? O nosso próximo estudo, a nossa próxima aula é a Bíblia como história, tá bom? Fica ligadinho comigo no próximo estudo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada aqui no canal e dá um like aí para você estar ajudando a gente compartilhar esse vídeo cada vez mais, tá bom? Um forte abraço para você, que Jesus te abençoe e um feliz sábado, viu?